Mais Esperto do que o Diabo é um livro escrito por Napoleão Hill, autor do clássico livro Pense e Enriqueça. Publicado póstumamente em 2011, o livro é uma entrevista fictícia com o diabo, na qual Hill questiona o ser sombrio sobre suas táticas de controle e manipulação da humanidade. Escrito em 1938, o livro ficou inédito por décadas por medo de que as pessoas não estivessem prontas para entender o conteúdo. Em Mais Esperto do que o Diabo, Hill compartilha suas ideias sobre a importância do autocontrole, do pensamento positivo e da autodeterminação para superar o medo e a negatividade que impedem as pessoas de alcançarem seus objetivos. O livro é uma leitura interessante e desafiadora para aqueles que buscam melhorar suas vidas e superar os obstáculos que os impedem de alcançar seus sonhos. O capítulo 1 do livro Mais Esperto do que o Diabo começa com a apresentação do autor, Napoleão Hill, e sua entrevista fictícia com o diabo. Hill explica que uma entrevista aconteceu em 1938, mas que ele decidiu mantê-la em segredo até sua morte, para evitar críticas e possíveis represálias. Na entrevista, Hill perguntou ao diabo sobre sua existência e sua influência na vida das pessoas. O diabo responde que ele é um ser real e que sua influência na vida humana é enorme. Ele afirma que a maioria das pessoas é facilmente controlada por ele, por causa de suas fraquezas, medos e falta de autocontrole. Hill questiona o diabo sobre como ele controla as pessoas, e o diabo responde que ele usa o medo e a indecisão para mantê-las sob controle. Ele afirma que o medo é a principal ferramenta que ele usa para controlar a mente humana, pois as pessoas tendem a se concentrar no que temem em vez de pensar em soluções para superá-lo. O diabo também afirma que ele usa a indecisão para controlar as pessoas, fazendo com que elas adiem suas decisões e ações, em vez de agir de forma reservada e determinada. Ele afirma que a indecisão é uma fraqueza humana que o torna poderoso, pois as pessoas acabam se tornando vítimas de suas próprias hesitações. Hill conclui o capítulo reforçando a importância do autocontrole e da força para superar o medo e a indecisão. Ele incentiva os leitores a se concentrarem em seus objetivos e agir com espiritualidade, em vez de se deixarem controlar por suas fraquezas e medos. Hill destaca que o autocontrole é a chave para a liberdade e o sucesso na vida. O capítulo 2 do livro Mais Esperto do que o Diabo começa com a continuação da entrevista fictícia de Napoleão Hill com o diabo. Neste capítulo, Hill questiona o diabo sobre como ele consegue controlar a mente das pessoas e quais são as principais ferramentas que ele usa para manipulá-las. O diabo explica que ele usa uma hipnose para controlar a mente das pessoas. Ele afirma que a hipnose é um estado mental que as pessoas se entrelaçam quando estão concentradas em uma única ideia ou pensamento. O diabo afirma que a maioria das pessoas é hipnotizada facilmente pelas coisas que temem ou desejam, e que ele usa essa hipnose para controlar suas mentes. Hill então pergunta ao diabo sobre quais são os principais medos que ele usa para hipnotizar as pessoas. O diabo responde que o medo da pobreza é o mais poderoso de todos os medos, pois ele pode fazer as pessoas tomarem decisões ruínas e agirem contra seus próprios interesses, tudo para evitar a pobreza. O diabo explica que ele também usa o medo da crítica, o medo da doença e o medo da velhice para controlar as pessoas. Ele afirma que todos esses medos são poderosos porque eles podem fazer as pessoas se preocuparem com o que outras pessoas pensam delas, ou com sua própria saúde e aparência física. Hill pergunta ao diabo como as pessoas podem se proteger de sua influência. O diabo responde que a única maneira de se proteger é através do autocontrole e da maturidade. Ele afirma que as pessoas que têm autocontrole são difíceis de controlar, porque elas têm a capacidade de controlar seus próprios pensamentos e ações. O capítulo termina com Hill incentivando os leitores a se concentrarem em seus objetivos e a trabalharem para desenvolver seu autocontrole. Ele afirma que, ao fazer isso, as pessoas podem se libertar da influência do diabo e alcançar o sucesso e a felicidade que desejam. O capítulo 3 do livro começa com a continuação da entrevista fictícia de Napoleão Hill com o diabo. Neste capítulo, Hill questiona o diabo sobre como ele usa o hábito para controlar as pessoas. O diabo responde que o hábito é uma das ferramentas mais poderosas que ele usa para controlar a mente humana. Ele explica que as pessoas criam hábitos através da repetição de ações e pensamentos, e que esses hábitos podem se tornar tão fortes que se tornam automáticos e difíceis de mudar. O diabo afirma que ele usa os hábitos das pessoas para mantê-las presas em suas vidas cotidianas, sem questionar sua existência ou procurar por mudanças.
Ele também afirma que ele usa o hábito de manter as pessoas presas em empregos que elas não gostam, relacionamentos insatisfatórios e outros aspectos de suas vidas que impedem de alcançar seus objetivos. Hill questiona o diabo sobre como as pessoas podem quebrar hábitos negativos e criar hábitos positivos. O diabo responde que a única maneira de quebrar um hábito é através da repetição de novas ações e pensamentos, até que essas novas ações se tornem hábitos automáticos. O diabo alerta que a mudança de hábitos pode ser difícil e que muitas pessoas desistem antes de alcançar o sucesso. Ele afirma que a maioria das pessoas desiste porque não tem a autoridade e a disciplina necessária para mudar seus hábitos. Hill conclui o capítulo incentivando os leitores a se concentrarem em seus hábitos e trabalharem para mudá-los, se necessário. Ele afirma que a mudança de hábitos é uma das chaves para alcançar o sucesso e a felicidade na vida. Hill Sucesso destaca que é importante ter disciplina e encorajamento para superar os hábitos negativos e criar hábitos positivos que levem ao sucesso. Capítulo 4. E neste capítulo, Hill questiona o diabo sobre a sua opinião a respeito da escolaridade e da educação. O diabo responde que a escolaridade é importante, mas que a educação é ainda mais valiosa. Ele explica que muitas pessoas são educadas, mas não têm escolaridade formal, enquanto outras têm diplomas, mas não são educadas. O diabo enfatiza a importância de adquirir conhecimento útil e prático e aconselhar os leitores a buscarem conhecimento por conta própria, além do ensinado nas escolas. Capítulo 5. E neste capítulo, Hill pergunta ao diabo sobre a sua opinião a respeito da religião. O diabo responde que ele não é contra a religião em si, mas sim contra o fanatismo religioso. Ele afirma que muitas pessoas usam a religião como uma desculpa para controlar e manipular outras pessoas, e que isso é perigoso. O diabo incentiva os leitores a encontrarem sua própria espiritualidade, em vez de seguir cegamente as crenças de outras pessoas. Capítulo 6. E neste capítulo, Hill pergunta ao diabo sobre a sua opinião a respeito do medo da morte. O diabo responde que a morte é inevitável e que as pessoas devem aceitá-la em vez de temê-la. Ele afirma que o medo da morte é um dos maiores medos que as pessoas têm e que isso pode impedi-las de viver plenamente suas vidas. O diabo incentiva os leitores a viverem suas vidas com coragem e não se preocuparem tanto com a morte. Capítulo 7. E neste capítulo, Hill pergunta ao diabo sobre como ele usa o tempo para controlar as pessoas. O diabo responde que muitas pessoas perderam seu tempo com atividades sem sentido e que isso as impede de alcançar seus objetivos. Ele aconselha os leitores a usarem seu tempo sabiamente e se concentrarem nas atividades que realmente importam. Capítulo 8. E neste capítulo, Hill pergunta ao diabo sobre como ele usa a indecisão para controlar as pessoas. O diabo explica que a indecisão é uma forma de procrastinação e que muitas pessoas são indecisas porque têm medo de cometer erros. Ele incentiva os leitores a tomarem decisões rapidamente e não terem medo de cometer erros, pois isso é uma parte natural do processo de aprendizagem. Capítulo 9. E neste capítulo, Hill questiona o diabo sobre como ele usa a raiva para controlar as pessoas. O diabo responde que a raiva é uma emoção poderosa que pode levar as pessoas a agir de forma irracional e prejudicial a si mesmas e aos outros. Ele afirma que as pessoas devem aprender a controlar sua raiva e canalizá-la de forma construtiva, em vez de destrutiva. Capítulo 10. E neste capítulo, o diabo explica como ele usa a influência das controladas para controlar as pessoas. Ele afirma que as pessoas tendem a ser emocionais e irracionais e que as pessoas muitas vezes perdem sua individualidade quando estão em um grupo. Ele explica que os conversores são facilmente manipulados por líderes carismáticos que usam técnicas de propaganda para controlá-los. O diabo incentiva os leitores a serem críticos em relação ao que ouvem e pensam por si próprios, em vez de seguir cegamente as opiniões das opiniões. Capítulo 11. E neste capítulo, Hill pergunta ao diabo sobre como ele usa a hipnose para controlar as pessoas. O diabo explica que a hipnose é uma forma de sugestão e que as pessoas são mais cheias de sugestões quando estão em um estado de relaxamento. Ele afirma que a hipnose pode ser usada para ajudar as pessoas a superar hábitos prejudiciais ou medos irracionais, mas também pode ser usada para controlar as pessoas de forma perigosa. O diabo incentiva os leitores a serem cautelosos em relação à hipnose e usá-la apenas sob a supervisão de um profissional qualificado. Capítulo 12. E neste capítulo, Hill pergunta ao diabo sobre como ele usa o sexo para controlar as pessoas. O diabo responde que o sexo é uma das emoções mais poderosas que as pessoas experimentam e que pode ser usado para controlá-las.
Ele explica que muitas pessoas se tornam obcecadas por sexo e que isso pode interferir em suas vidas pessoais e profissionais. O diabo incentiva os leitores a serem conscientes de suas emoções sexuais e usá-las de forma responsável, em vez de permitir que elas controlem suas vidas. Ele também aconselha os leitores a evitar a promiscuidade e a praticar a fidelidade em seus relacionamentos. Ei pessoal, estou tão animado para compartilhar com vocês o meu novo vídeo no YouTube. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de fazer. Seria incrível se vocês pudessem me ajudar a alcançar mais pessoas dando um like e compartilhando o vídeo com seus amigos. E não se esqueçam de me deixar um comentário para que eu saiba o que vocês acharam. Vamos fazer esse vídeo um sucesso juntos!